E ele era aquela figura frágil, quase feminina, e que tinha um domínio sobre nós todos. Isso era muito curioso, ele impunha, a gente admirava, a gente respeitava, e era uma pessoa muito sofisticada ao mesmo tempo. Ao insight, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços mais indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do Espírito. O Wallace, na época, era um artista multimídia. Ele pintava, ele fazia versos, fazia música, ele escrevia. Ele fazia desenhos de vestidos de debutantes. Todos os desenhos, os vestidos das peças que ele produziu foram também desenhados por ele. O Wallace foi autor, foi tradutor, foi organizador de livros. Ele era também poliglota, dominava alguns idiomas e foi redator-chefe da casa editora O Clarim. Wallace contribuiu enormemente com o seu conhecimento, com a sua intelectualidade, com o movimento espírita brasileiro, mas também com a cultura, como um diretor de cinema, de teatro. Aí, provavelmente nessa altura, começa o Teca, que foi a grande sonho, a grande loucura do Wallace, porque não tinha condição nada de fazer um teatro aqui, e só tinha o Teatro Municipal, onde tinha baile, onde tinha conferências, onde tinha palestras, e que era um dos melhores teatros do interior, os melhores, com o famoso palco que se unia à plateia, e aí tinha grandes bailes. Meu baile de formatura foi ali. Então, quando ele fundou o Teca lá, ele estava realmente com em torno de uns 30, 32, e terminou o Teca, ele tinha 38. Ele traduzia do inglês para o português e já ia pondo o roteiro do diálogo da peça para cada personagem. Você imagine o conhecimento dele, né? O que mais me chamou a atenção nessa pesquisa toda é a questão da sensibilidade do Wallace. Né? E o que dava... quer ir gravando? Depois... Já está gravando. Então vamos lá. Eu falei assim, olha, a gente conversamos aqui com os professores, a gente aceitou essa sua proposta de tese, coloca isso no papel, faz tudo direitinho, mas tem uma condição sine qua non. É assim, nós vamos falar sobre uma companhia de teatro no interior de São Paulo. Não vamos falar do seu tio-avô. Tá bom. Os atores, eles diziam que o Wallace, ele vinha já com a escolha do texto, né, da peça. E ele também já escolhia os personagens. E o Wallace exigia muito e ficava muito chateado? Não, ele exigia, ele era muito sério e tal, mas não, ele não ficava, não sei o quê. Aí a Neide começou a ouvir aquilo, aí ela foi ficando irritada comigo. E ela entrou na entrevista, né? Cidinha, você quer me dizer que o Wallace não gritava com você, Cidinha? Você quer me dizer isso?
Aí você vinha uma senhora, ele não gritava. Como? Você devia errar pra caramba, porque essa é uma peça difícil, são textos difíceis que falam, ele devia ficar irritado com você. Wallace? Não. Mas então ele ficava irritado com a não sei o quê. Não. E uma dessas tarjas está escrito assim, ó: talento, sensibilidade, inteligência e um profundo conhecimento das pessoas davam ao Wallace Leal liderança e autoridade. Né? É um conceito tão atual. Por exemplo, você tem livros hoje falando de liderança e distinguindo autoridade e poder. Né? O Wallace exercia a autoridade de quem serve, a autoridade de quem se preocupa com o outro, a autoridade de quem educa. Imagina, ele foi para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é a capital brasileira. Se apresentar com o Pascoal Carlos Magno, que era ministro da Cultura, lá no Teatro Glória. Não é para qualquer um. Saiu crítica na manchete, fotos. Pô, é muita exposição, né? Eu ganhei esse prêmio de revelação da direção de teatro no Rio, dirigindo entremeses medievais de Cervantes que não eram apresentados há 300 anos. Então eu tive que estudar movimentos de jograis, aquelas coisas de feira medieval, aquela coisa toda, para fazer E nesse sentido eu fiquei conhecido na América praticamente toda, sabe? Eu fui muito bem sucedido nesse terreno de teatro. Porque todo grupo meu, nós fomos embora. O Zé Celso se tornou o que se tornou. Ele era do mesmo grupo, aliás, ele e o Zé Celso não ficavam muito. Meio um pouco por concorrência. Porque o Zé Celso eu reconheci que ele tinha talento e o Zé também queria ser, e o Zé Celso não fez teatro aqui e o Wallace fez. Então tinha uma pequena picuinha, como se diz. Era curioso. Mas de qualquer forma, o Zé Celso respeitava ele pela audácia que ele tinha. Ele falou, como é que faz isso em Araraquara? Quem foi o que abriu a primeira porta? Foi o Wallace. Não tem como ser outra pessoa. Porque em registros, né, eu amo o arquivo histórico, vivo fuçando as coisas lá, eu não acho nenhum outro grupo de teatro que antecede o Teca. Subimos até a Padaria Pérez, que não existe mais, hoje é um estacionamento. Aí entramos na padaria. Isso já era 1h e estava saindo uma fornada de pão. A Tônia Praia, que cheire. Eu quero um pedaço de pão. E fomos para a beira do forno. E já apareceu uma manteiga e tirava o pão do forno e depois arranjaram um café e ficou a conversação sobre o que é a cidade, o que é aquilo. E eles ficaram impressionados com o Wallace e com o Mário Barra. O Mário Barra, que era um homem bonito, um homem inteligente, um homem culto. Em saída, gostava de conversar, contar piadas, essas coisas todas. E a gente passou essa noite com ele. A escolha das peças, né? Ele escolheu para abrir uma peça muito difícil. Um texto muito difícil do Luigi Pirandello, chamado O Homem com a Flor na Boca. O Clodoaldo, recentemente, numa aula que ele deu para os alunos do Técnico Ator, ele conta dessa questão voltada dos espetáculos que tinha um outro mundo. Essa coisa que o Wallace tinha de mostrar os dois mundos, né? O mundo do espírito e o mundo do não espírito, né? Mas de uma forma de dois mundos amigos. Ele usa essa frase, né? Porque na verdade são dois mundos amigos que se complementam, que se ajudam, né? Então ele procurava montar textos que tinham essa conotação essa relação de amizade. Sempre é a figura do fantasma, o Pluft, o fantasminha, ele traz a mulher do outro mundo. Então ele sempre faz essa correlação com o espiritismo indiretamente nos espetáculos que ele dirigia.
E é interessante o Wallace escolher essa peça porque ele fala de morte. Imagina você começar uma companhia dessa falando de morte, né? Só que não a morte para baixo, não. A morte sublimando o ser humano. A morte botando esse ser humano para cima. Aí teve um festival de teatro em Porto Alegre e o Teca foi. E tinha que levar uma peça infantil e uma peça de adulto. Então ele levou A Margem da Vida, do Tennessee Williams, e levou o Pluft o Fantasminha. Então eu fui, foi maravilhoso. Eu cheguei lá em Porto Alegre, eu era menina, tinha adolescente. Acho que eu e a Regina Duarte, nós éramos as menores, as menininhas do festival. A Regina Duarte estava lá também? A Regina Duarte estava, a Dina Sfati, o Plínio Marcos, e o tio Gerúndio e os fantasmas, eles comiam pastel de vento, isso eu lembro. O cuidado que ele tinha com tudo. E ele usava pseudônimos, né? Pseudônimos. Para não ficar o nome dele muita coisa, ele ia pondo outros nomes. Isso. Então quem fez o figurino era tal personalidade, era tal pessoa, né? São os heterônimos, né? Que era ele mesmo. É. Porque o Pluft o Fantasminha foi a última peça que o tio Wallace montou. Ah lá, Felipe Luiz é o pseudônimo do figurinista, que é ele. É. O Ari era, na década de 90, um dos diretores junto com a Marta Lupo. E aí o Ari fala assim, olha, a gente precisava, porque o Teatro Municipal já existia, mas haviam espetáculos que não comportavam no palco gigante que nós temos no Teatro Municipal, etc. Então a gente precisava de um teatro de bolso, para algumas produções mais amadoras, etc. E aí o Ari dá a ideia para Marta de criar o nosso teatro de bolso e homenagear o Wallace. E assim o fez. Não é maquiagem. Maquilagem. Maquilagem, não é maquiagem. Ele colocou em francês, John Brown. Também ele mesmo. Também. Ele mesmo. Deixa eu dar um retoquezinho aqui. Tá parecendo o Wallace. Maquiador, cabeleireiro. Foi quando começou o Teatro de Arena, em São Paulo. O José Renato, o Vianinha e Jean Francisco Guarnieri e tal. É um teatro revolucionário. E o Wallace falou, vamos fazer o Arena aqui. E ficava o palco no meio e a plateia sentava para assistir. Toda a estrutura interna do teatro é de madeira. E as noites estreias eram disputadas. As mulheres chegavam chiques, chegavam bonitas, chegava todo mundo de terno, gravata. Era um acontecimento social. E ao mesmo tempo um acontecimento cultural. Porque quando eu cheguei, ele estava sempre envolvido assim, nessa luta de manter o teatro. Eles não se conformavam que ia demolir o teatro. Então eles estavam sempre envolvidos. Eu lembro dessa briga, assim, todo mundo, e ele fazendo campanha, sabe, para manter o teatro. Ele não se conformava. Quando ele é fechado, parece que aquilo foi como se fosse uma violência e as histórias, né, a tradição oral que nos chega é de que aquilo foi uma violência muito forte para o Wallace, que o levou, inclusive, para uma depressão e para uma parada de sequenciar o exercício cênico. Sim, isso foi muito triste para ele. Aliás, foi triste para a cidade, né? Não se viu, você demoliu uma casa aquela. Teve repercussão no Brasil inteiro. Que era um teatro sólido, era um teatro lindo, com camarotes, frisas, tudo. Uma acústica, um palco impressionante. Mas enfim, perdeu. Batia aquela pedra, aquele negócio lá, e a parede estava ali intacta. Imagina, as paredes deviam ter 1 metro de grossura, né? Curiosamente, o teatro nasceu aí por 1911 por um grupo de empresários, a maioria italiano, que trouxeram o plano, trouxeram tudo e ergueram esse teatro.
e doar a cidade. Quem derrubou o teatro? Um dos filhos do Lupo, Henrique Lupo, que criou a Lupo e que foi os que construíram o teatro. E nós nunca conseguimos perdoar isso. Aí está caindo, levou um ano para derrubar. Não estava caindo, era algumas jogadas que ninguém entendeu. E aí construíram aquele prédio horroroso. E que o Rômulo alegou que ficava caro conservar, fazer. Mas é difícil falar, né? É uma cruz que o Lupo carrega, aquele que destruiu o teatro. E quem muito usou o nosso teatro municipal maravilhoso foi o Wallace, foi o Teca, né, que tinha inclusive a chave do teatro. Imagina o poder de ter a chave de um teatro. Eu ia saber que esse teatro recebia companhias de ópera da Itália, cara. Jean-Paul Sartre esteve ali com Simone de Beauvoir, gente. Ah, me poupe, né? Veio Sartre, Simone de Beauvoir, personalidades universais. Veio Jorge Amado, veio Cacilda, Tônia Carreiro. Em derradeiro convidado como a última Bienal, José Augusto França. Salvem este teatro. Você imagina os anos 50. Nos anos 50, então, não tinha nada para se fazer. O que tinha para fazer aí é o cinema. E isso, toda uma patota aí ia regularmente. Iam, e eles se envolviam em atividades, já que não tem nada para consumir, vamos fazer. Aí eu descobri que o crítico de cinema não pagava cinema. Eu pagava o cinema e fui atrás. Havia um jornal, Folha Ferroviária, que era do mesmo dono de outro jornal chamado Correio Popular. Esse homem era da estrada de ferro, ferroviária. Tudo era ligado à estrada. E era amigo do meu pai. Eu fui lá e falei, seu Lázaro, é verdade que o crítico tem ingresso de graça? Tem. E como é que chama esse ingresso? Chama permanente. E aqui tem? Ele falou, tem. E o senhor vai no cinema? Ele falou, não, porque eu trabalho na estrada de ferro e à noite eu tenho que fazer o jornal. E sou mulher. Ela acha que cinema é pecado. Eu falei, e se tivesse um crítico, o senhor entregava permanente? Eu vou para lá. E aí eu falei, eu vou ser crítico. Aí você vai escrever sempre? Eu vou, eu não posso te pagar. Mas falei, o senhor já me deu permanente. Essa crítica de 2 vezes por semana chamou a atenção do Wallace. Eu nunca soube você gostar de cinema. Eu gosto muito, adoro cinema. Leio tudo de cinema. E começamos a conversar. E a nossa amizade começou naquela noite, em 52. Mas o cinema eu gosto muito. Então, por exemplo, eu adoro Fellini, mas meu autor de cinema predileto é o René. Porque o René apresenta ao mesmo tempo a imaginação, a rememoração, a realidade, todas essas dimensões. Então, eu acho um desafio, eu fico preso ali, acho muito bacana. E um belo dia resolveram fazer filme, fazer cinema. Por que não? Vamos fazer, vamos fazer. Nessa história eles compraram uma câmera e filmes para rodar. O Wallace escreveu o roteiro. Qual era o roteiro? A história do Pedro José Neto. Eu falei, mas Pedro José Neto, uma história chata. O cara veio aqui descobrir a sua terra. Falei, não, a gente vai fazer além do Pedro José Neto. E foi uma coisa que o Conselho me deu para a vida. Né? Você tem uma coisa, você tem que fazer além dela. Sabe? Não é ali fechado naquilo. Aquilo é um motivo para você expor. E ele fez o roteiro e me deu para ler. Ele falou que se quiser se acrescenta, mas eu não sabia o que eu ia acrescentar. Mas foi a primeira vez que eu tive um roteiro na mão.
Pena que eu perdi esse roteiro. Araquém Pires de Toledo fazia a sonoplastia da radionovela da Rádio Cultura. Esse cast da Rádio Cultura é que foi junto montar o Teatro de Arena. E um dia um traveling foi feito com uma cadeira de roda, Riva segurando a câmera e alguém empurrando a cadeira de roda aqui no jardim. E fez o traveling. E isso mais tarde o Godard fez em Paris. E o cinema falou, Godard, olha. Só que aí aconteceu o seguinte, eles terminou esse lote de filmes que eles tinham comprado, voltaram lá para São Paulo e já não encontravam mais esse mesmo filme. Não encontravam porque aquele filme estava numa oferta especial e acabaram descobrindo que aquele filme estava numa porcaria. Que o resultado técnico daquele filme que eles filmaram, tudo aquilo, era uma porcaria. Se subiu tudo, é o maior mistério. Tudo, ninguém sabe onde foi, onde vai, foi. Porque ele chegou a montar metade do filme. E desapareceu. Isso foi 53, 54. Foi assim que começou o Teca. Então começou com um sonho frustrado de fazer cinema e começaram a fazer teatro. Tanto que esse sonho frustrado de fazer cinema, mais tarde, em 60, ele vira o Santo Antônio à Vaca, que é uma coisa que eles não haviam conseguido fazer, filme, cinema. Passei, peguei o pão, estava descendo a Barroso, eu ouvi uma voz gritando, Américo, Américo, Américo. Eu falei, mas o que é? Eu parei, olhei, vi uma pessoa assim, vestida de aviadora, com aquela roupa para sair voar. Eu vi a Iná, eu parei. Estou aqui com o script, nós vamos fazer um filme chamado Santo Antônio à Vaca. Então eu era assim meio diferente da minha idade na adolescência, porque eu seguia o gosto dele. Então eu ouvia música francesa, porque ele ouvia música francesa, disco. Então eu ficava o dia inteiro pondo disco, ouvindo música, ou música clássica, né? Tudo assim mais suave. Inclusive no porão da casa da Ninira, nessa época, aqueles rolos imensos do Santo Antônio à Vaca, estava tudo apodrecido lá por baixo, se você quer saber. Depois, bem mais tarde, foi feito, acho que uma reedição, se conseguiu fazer, e acabou sendo, inclusive, exibido no cinema da cidade. Mas muita coisa do Wallace se perdeu nesse porão, que era logo aqui na entrada, na verdade. Canção do Ribeirão Triste. É o nome da música que ele fez, que canta no filme Santo Antônio à Vaca inteirinho, né? Ribeirão, uma dor que mata, também assim se vão. Dor de amor. Pensa bem, vê a Rua 5, desce a Rua 5. Onde deu no rio, ali era mato. Então, o canto do Ribeirão Triste foi filmado ali, onde era mato, não tinha casa, não tinha nada. Toda aquela vegetação era na beirada do riozinho, lá na Rua 5, lá embaixo. Um grande artista da música brasileira, foi compositor, o Baile da Saudade, foi Como ele chama? Como ele chama? Zairo Marinoso. Conhece? Conhece? Sim. Foi minha grande paixão. Ele participa do Santo Antônio à Vaca, ele que produziu as músicas. Jura? Sim. Meu Deus! O Santo Antônio, quem canta um pedacinho, quem canta é a Júlia Abrão. Santo Antônio, santo bom, que auxilia eu casar, compro frostendo vela. Quem tá aí?
Eu tenho assim o orgulho de colocar em suas mãos todas elas que foram cantadas pela sua banda, né? Santo Antônio, santo bom, me auxilie eu casa, levo flor, acendo vela. Então nós íamos para o Cine Odeon. Cine Odeon é em frente à Casa da Cultura. E o pessoal, pela projeção na tela, fazia a dublagem num gravador da voz para depois fazer a mixagem do filme. A gente nota que o filme foi baseado num conto, Proteção de Santo Antônio, que está no livro Luz Acima, de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E encontramos uma composição musical dele no filme Santo Antônio a Vaca. A música Ribeirão Triste é de sua autoria, tanto a letra quanto a música. Ribeirão, a dor que mata, há também as que se vão. Dor de amor dura pra sempre, outra dor não dura. Que é, por sinal, o que Chico anda desejando. Ainda agora o Joaquim voltou de Uberaba e me disse que o Chico disse que o Dr. Bezerra de Menezes está de sobremaneira interessado nesse período de vida em que eu estou, e ele foi um homem político, né? E o nosso Wallace foi trabalhar na editora fundada por Cabarchut. Do tempo do Clarim, não sei que outras editoras aí, quando imprimia os livros lá tinha que revisar, né? Então eu ajudava ele na revisão, mas você imagina uma cabeça de adolescente, eu estava pensando no namoradinho, aí de vez em quando ele lia errado. Para ver se eu estava prestando atenção, para me pegar, sabe? Ele foi redator-chefe da casa editora O Clarim. E ele foi, pode-se dizer, sem nenhum receio, influenciado pelo trabalho de Cabarchut. É aquele período em que eu acho que ele até se afastou da Araraquara, foi quando ele foi morar no Clarim, virou um dos diretores. O Chico tinha uma consideração muito grande por causa disso aí, por causa do trabalho dele, né? Marlene Nobre. Marlene Nobre. Ela era meio que uma ponte para o Wallace, nesse sentido de encontrar coisas e buscar coisas. Porque uma morando em São Paulo, e parece que o marido dela também era muito ligado a esse tipo de coisa, né? O Wallace foi por causa do Chico, né? Vocês sabem que o Clarim estava de mal a pior, né? Assim, financeiramente. Em 1938, Caibar faleceu, a dona Antoninha Perche seguiu na administração, enfrentaram uma guerra, não renovaram o parque gráfico, as máquinas, estava tudo realmente em frangalhos. Eles chegaram a cogitar de fechar a editora, entregar tudo para a FEB. Foi quando entrou o Chico Xavier. O Chico Xavier, de certo, não sei se por comunicação espiritual, porque o Wallace tinha contato com o Chico. Agora, a respeito do espiritismo, eu acho o espiritismo uma coisa... Eu sou amarrado com o espiritismo, eu gosto muito. Gostaria de dedicar o meu tempo, tanto quanto possível, à doutrina espírita, porque eu acredito, é uma coisa que eu acredito nela. O Jô, ele era funcionário da agência de propaganda Lintas, que era ligada à GCI Lever. E ele terminou o ciclo dele lá, porque ele aposentou, e ele resolveu vir colaborar com o trabalho de Cabarchut. Os dois foram para Matão, a dona Antoninha se afastou da presidência e entrou o seu José da Cunha. Ele fazia as capas do livro do Chico. O Chico estava recebendo o livro, passava para ele e ele bolava as capas. As primeiras capas dos livros do Chico, quem fez foi ele, todas elas.
né? Enquanto ele esteve encarnado. A gente tem que destacar que o Wallace sustentou a Revista Internacional do Espiritismo sozinho, né? O Sr. Cunha entrava com dinheiro, o Jô entrava com o trabalho, mas o trabalho intelectual era dele. Ele que pensava, ele que produzia, ele que contatava todo mundo, foi um gigante. O Sr. Cunha era um homem com um fazendeiro, criador de gados e uma série de coisas assim. Um homem decentíssimo, me lembro assim da figura dele, um luxo de pessoa. Casado com a dona Úrsula, uma mulher também fantástica. E sim, ele vivia com o dinheiro em cima do Clarim, porque o Clarim, o que eu falei para você, era uma casa pobre que não tinha recursos nenhum. Ela foi se alavancando depois que eu chegar, mas até você começar a vender livros e divulgar isso tudo, não é fácil. Uma vez o Wallace reclamou um pouco, falou um pouco, olha, a situação financeira, está faltando dinheiro, está precisando comprar isso, comprar aquilo. Ele vendeu uma quantidade de gado que ele tinha para poder investir o dinheiro. Foi ele com o dinheiro do Sr. Cunha que comprou o material para poder imprimir lá, para continuar fazendo a revista. As máquinas. Isso eu presenciei. Mas ele alavancou, ele impulsionou, o Clarim ficou, ali sim o Clarim ficou conhecido. Longe do Caibazinho, tadinho, que pegava os panfletinhos, ia na estação de trem, entregar quando o trem passava, para entregar para as pessoas que desciam o que, né? Hoje não tem mais, mas sempre teve gráfica lá, e imprimia lá mesmo. As máquinas, eu me lembro de uma impressora no pedal. Tá lá no museu. Eu diria que foi um período de ouro mesmo da editora Clarim, porque ela começou a trazer outros autores, né? Até então era a revista, o jornal, as obras de Caibar, então aí eles começaram a trazer outras literaturas de outros autores, né? Chico Xavier veio até Matão para passar com cartório os direitos das obras dele. E o João é uma figura notável, um coração maravilhoso. Eu não sei se vocês sabem, mas ele levou o Coen para ser aplicado na África. Ele foi quem levou o Coen para Angola. Era ainda tempo de Salazar, a África era dominada por Salazar, né? Eu falei para ele assim, Wallace, eu quero anotar o seu telefone, porque quando eu precisar ligar para você fica fácil de ligar, né? Ele falou, meu telefone é a coisa mais fácil de guardar. Escreve aí, febre alta. Eu falei, mas como febre alta? 3940. Essa aqui foi. Estou com Chico Xavier. Ele me fala em voz mansa e morna, sem parecer estar jogando na inconsequência dos meus 20 anos. Histórias de lutas, as disputas travadas em torno de uma dicotomia em livre curso, uma vida, uma mediunidade. De súbito estaca, um breve silêncio envolve-nos e eu posso captar um brilho enigmático e curioso em seu olhar. Ele me diz, Emmanuel faz-me ver uma cena do seu passado. É um átrio romano. A mulher de pele alva, quando descerra os lábios, todos se calam, sua inteligência irradia. Há quem sofregamente anote os seus conceitos. Seus olhos negros cintilam quando particularmente fixam-se em um certo homem, e esse homem é Júlio César. Eles relatam ali um caso de um diálogo, de uma conversa do Wallace com o Chico e também com o Emmanuel, em que eles vão descrevendo algumas encarnações pretéritas do Wallace. E ele vê lá um acontecimento na Roma Antiga, envolvendo inclusive a personalidade de Júlio César, e o Wallace como uma figura feminina ali, e aí depois ele vê o tempo passar e se vê na França, numa cena muito similar, como mulher, cercada ali por alguns homens, num contexto também muito intelectual, e ali comparece a figura de Bonaparte, né, que seria o mesmo Júlio César de outrora. Deus do céu, eu posso lembrar, o passado de 100 anos é ontem para mim. Posso ver a rainha entrando na ópera, o duque de Orleans saindo da carruagem do Palais Royal, o conde d'Artois e os Polinat fugindo de Paris. Vejo-me na corte faustosa
E, uma vez mais, com impertinência e irritação, decido ser aquela, a primeira e última vez que ponho os pés ali. É terrível varrer o pó dos séculos, mas eu compreendo que só através da lembrança eu alcanço a catarse. A cena do átrio romano repetiu-se no salão francês do diretório. Os séculos foram impotentes para me modificar. Agora vou sofrer a tortura dos antigos dias e reformular o presente. E ele era frágil, né? Ele era frágil. Ele sempre se considerou a reencarnação de Madame de Staël. Ele não era assim um menino que tinha vindo da senzala, entendeu? Lá dos cantos das Minas Gerais. Não, ele veio da corte francesa. Ele visitou o Chico várias vezes, né? Eles tinham ali uma proximidade. E o Wallace tem um desses flashbacks da sua memória. Ele dizia que tinha uma memória extracorpórea, ele tinha uma mediunidade muito interessante, né? Uma mediunidade que se servia a essa pesquisa histórica mesmo. Ele tinha flashes, ele tinha lembranças, intuições. Então até penso que muito desse material que ele foi capaz de encontrar, materiais inéditos e tal, vinha dessas intuições que ele tinha, dessas memórias extracorpóreas. O Chico falou para mim uma ocasião, falou que olha, o teu negócio com você é que é fogo, hein? Você faz tudo quanto você quer, quando você... É só você resolver fazer uma coisa, você faz aquilo. Agora, para fazer tudo quanto eu quero, eu acho que só o meu esforço pessoal não deve valer, eu devo entrar em onda assim, captar qualquer coisa que me ajuda. Todo esse cabedal cultural e intelectual que se vê em Wallace se explica, em parte, por essa trajetória. Então, um espírito eminentemente europeu, alguns o descreviam assim, alguns amigos, alguns conhecidos, né? E até talvez seja até uma explicação espírita, mas a reencarnação, que não é o meu caso, eu não acredito em nada mesmo, né? Mas acho tudo muito bonito, acho tudo muito poético, né? E quem que é... Wanda é sua mãe, né? Marinha. Ixi, Marinha é uma prima nossa. E o Wallace, última coisa, ele gostava de mulheres refinadas, ele gostava de mulheres chiques, ele gostava de coisas assim, opulêmicas. Ele tinha uma parente, que até hoje eu ainda não perguntei para Coca, Marinha. Segundo o Chico, a Marinha é uma reencarnação de uma francesa chamada Madame Récamier. Ela foi a Paris? Você já ouviu falar da... Amicíssima da Madame de Staël. Amicíssima. A Récamier era linda. Era linda. Ela chamava Jeanne Françoise Adelaide Julie. Ela era muito diferente de vocês. Nossa, ela era chiquérrima. Eu vou te falar, eu nunca vi a Marinha na minha vida, mas eu tenho como uma figura celestial, elegantérrima, perfumada, tudo. Ele quer uma coisa, eles tinham uma paixão, não era uma veneração pela Marinha, e parece que era uma pessoa muito interessante, que ele repetiu a vida inteira. O Chico falou isso para ela, para Marinha? Falou para eles lá, em Uberaba, que o tio Wallace era a Anne-Louise Germaine Necker e que a Marinha era a Madame Récamier. Quem sabe o Wallace fosse também a reencarnação de alguma madame? Agora, quando eu encontrei Madame de Récamier, ela era uma pessoa linda, frustrada, cortejadíssima e sem valores na vida. Então, foi através de mim, nós nos tornamos grandes amigas. Eu fui tão importante na vida de Madame de Récamier como eu sou importante na vida da Marinha hoje. Chico virou para Arnaldo e disse: Arnaldo, nós precisamos de nos reunir, porque Emmanuel vai começar a escrever o livro. E ele falou que você deve estar presente, porque ele vai contar a história, a nossa história, a história do nosso grupo. E assim ele escreveu as primeiras linhas do livro Ave Cristo. No livro Ave Cristo, a gente encontra um personagem chamado Apio Corvino, um cristão
que, segundo o livro Chico, Diálogos e Recordações, seria uma das encarnações de Bezerra de Menezes. Outro personagem encontrado no livro Ave Cristo é Rufo, um velho escravo da Quinta, que teria sido Eurípides Barçanufo. A gente tem o Basílio, que teria sido uma personalidade do Emmanuel, e Blandina, que teria sido uma personalidade de Meimei, e temos também duas personalidades aqui da nossa região, duas pessoas que trabalharam no Clarim juntas por muito tempo. Joaquim Alves, o Jô, na personalidade do menino Silvano, e o Wallace Leal, na personalidade de Cristo. Segundo o que entendi, tratava-se da composição de Quinto Varro, do romance de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, Ave Cristo. Num sonho ou desdobramento, o Wallace ouviu o coro de meninos cantando ao irmão Corvino, personagem central do livro. Pediu-me que aguardasse na memória. Companheiro, companheiro, recebe por saudação nossas flores de alegria no vaso do coração. Que Emanuel era o velho, né? E Lívia é Chico, e Arnaldo o Tassiano. O Tassiano, é. A memória vai atacando a gente, né? Tassiano Varro, Arnaldo Rocha. Encontra essa menina, essa moçoila, já era uma mulher, brincando na beira de um lago. Lívia, Arnaldo e Chico. Vou até provocar nesse vídeo o Flávio, né? Eu estive lá com ele, nós tomamos um café. Eu falei, Flávio, o Arnaldo me falou que seu pai tem as anotações. E procede? Ele falou, estão nessas pastas aqui. E me mostrou as pastas. Aí eu comecei a tremer, né? De vontade de pegar a pasta, né, Arnaldo? De olhar tudo. Ih, né? meu filho, você ia achar muita coisa. E falei para ele assim, Flávio, temos que levar essa pública. E o interessante, porque ele viajou para a região que ela morava para cuidar da saúde da filha, de nome Blandina. E essa mulher ficou tão extasiada com aquela menina que tocou o coração como se fosse uma alma muito conhecida, uma menina que poderia ser inclusive sua filha. Resolve levar os dois para conhecer seu pai. E são abraçados por nada mais, nada menos do que Emmanuel, Basílio, o cristão. Ela renuncia. E ele entende. E os dois fazem então um pacto. Continuemos amigos. Só que aí vem a frase profética. E para quem gosta do Apocalipse, é meu caso, extraordinário. Ela diz assim: encontrar-nos-emos em Blandina no futuro. Churrasco tinha muita coisa da Meimei. É? Uma vez eu vi lá na casa dele. Ele tinha uma caixa com um monte de coisa Meimei. Não sei onde foi parar. Objetos, assim? Não, eram mensagens. E Arnaldo conta pro Wallace que há alguns dias ele tinha tido um sonho em que ele estava conversando. Estava ele, a Meimei e uma moça loira. E a presença daquela moça loira deixou ele bastante assim intrigado. Quem era aquela moça, né? Ele não reconhecia. E a Meimei fala para Arnaldo no sonho, né? Esse
que você está vendo aí hoje veste a roupagem de Wallace. Logo, logo você vai ter notícia dele. Ela tinha desencarnado em setembro de 46, e em outubro, Arnaldo, que tinha perdido 20 quilos, o Wallace registrou. Estava depressivo, sofrido com a morte de Meimei, irmã de Castro Rocha. E ele vai encontrar com Chico Xavier na Avenida Santos Dumont, subindo da Praça da Estação na direção da Praça da Rodoviária. E nunca mais a vida foi a mesma para eles e para nós, que estamos aqui recordando esses fatos. Aqui eu estou disponibilizando no estúdio, aqui ao fundo, a famosa carta do Chico para o Wallace, que está contida no livro Meimei, Vida e Mensagem. É um livro em que estão cartas de Meimei, após sua desencarnação, através da psicografia do Chico Xavier, mandando mensagens para o Arnaldo Rocha, que se torna espírita e funda, juntamente com o Chico e outras pessoas lá em Pedro Leopoldo, o Centro Espírita Meimei, onde foram gravadas as várias mensagens, né, de espíritos assim, como Caibar Schutel, né, espíritos de escola, naquele livro que depois se tornou um livro Instruções Psicofônicas, né? Nesse centro também que ocorreram as materializações. Também no Centro Meimei que ocorreram materializações de Meimei, de Sheila e até de Emmanuel. Geraldo, ele tinha o apelido de Major. Convence Arnaldo para que Arnaldo registre a história de Meimei. E o Major teve uma intuição. Ele deu uma telefonema, diziam assim no passado. Pô, Wallace, você escreve tão bem. Arnaldo gosta tanto de você. Quem sabe você não vai convencer aquele homem turrão a contar a história de Meimei. E assim, eu estou contando para vocês um bastidor extraordinário. A história do Espiritismo no Brasil, e quem sabe a história do Espiritismo no mundo, tem uma das histórias mais extraordinárias de amor até então registrada. É o amor de Tassiano, não mais, Arnaldo Rocha e Meimei. Porque ela volta do túmulo e mostra que para o amor o túmulo não é intransponível. Ela se materializa na frente de tantas pessoas, não foi um fenômeno da vidência. O perfume Chanel sentido em todo o ambiente do grupo Meimei, e ela dá um beijo no marido, é verdade. Primeiro ele morou com a tia Ninira. Depois ele morou com a minha mãe. Muitos anos. Depois ele comprou esta casa na 15 de novembro. Morou lá. Então eu era muito feliz naquela casa. E o Wallace era muito divertido. Tinha muita gente que vinha naquela casa. Tinha muitos intelectuais que vinham e sentavam em volta da mesa e conversavam com muitas horas. Eu aprendi muito naquela casa. Ele tinha uma biblioteca enorme no fundo da casa. Ele tinha um quartinho que era coberto de livros, as paredes todas cobertas de livro, e morava lá. Ficava eu, ele, Chuchu e... Chuchu Elzebrais, desculpa, é o apelido dele. Tá. E o tio Wallace é espírita desde pequeno por causa do meu avô. Qual o nome do seu avô? É Deolindo Valentim Rodrigues. Porque ele não tinha dinheiro para pagar estudo. Então ele foi para o seminário, porque lá estudava de graça. O tal de Caraça, que é famoso até hoje. Porque Caraça chama Caraça por causa de uma montanha que tem perto de Belo Horizonte. É perto de Belo Horizonte esse Caraça. É uma montanha que parece um gigante deitado assim, em forma de cara. Tem a cara assim. Por isso que é Caraça, carona. Sabe, cara?
É por isso. Então vovô foi estudar no seminário para poder estudar, sem pagar. E na hora que ele foi ser padre, ele, ó, pinicou. Não, ele lá... O Rafael de Medina era cunhado do Wallace, e inclusive o Wallace morou na casa do Rafael por muitos anos. E o Rafael foi um dos pioneiros do espiritismo aqui em Araraquara. Ele ajudou a fundar vários centros, várias casas espíritas aqui. E ele, sempre que necessário, ele hospedava palestrantes de fora na casa dele, e inclusive atores, amigos de Wallace, também eram hospedados, se hospedavam na casa dele. Em frente à minha casa. E era o quarto dele ali na casa, e ele tinha a antiga garagem, foi transformada num escritório. Então fechou aquela porta de ferro, e tinha uma porta comum, lateral. Ali ele tinha escrivaninha, ali ele escrevia, ele lia, ele traduzia, fazia todas aquelas atividades intelectuais dele, né? É a minha mãe. É. Das 3 irmãs era a mais nova. O tio Wallace que desenhou e bordou isso daí, é gobelém. Foi em São Paulo, um moço de São Paulo. Um artista de São Paulo. Esse espelho aqui, por exemplo, esse espelho foi o tio Wallace que desenhou. E eles mandaram fazer e depois mandaram colocar folha de ouro. Eu adoro ler. Para mim, a coisa melhor desse mundo é ler. Quando eu estou com um livro bom na mão e pode acabar o mundo, eu não ligo mais para nada, eu troco por qualquer coisa. Fiz uma estante, fiz uma outra estante, uma outra estante. Tanto é que depois o seu Rafael comprou um carro, naquela época comprou um Corcel branco, 4 portas, e por dentro era todo vermelho. E esse Corcel nem entrava na garagem. Eles fizeram uma cobertura antes da garagem e ele parava antes, porque a garagem era o escritório do seu Wallace. Interessante, meu avô. Ele era bondoso. Ele tinha isso. O Wallace também tinha isso, de bondade. Em Araraquara, uns anos atrás, não tinha nada de assistência social. Nada. Então todo mundo que chegava aqui precisando de alguma coisa, eles falavam, vai na casa do seu Medina, que o seu Medina dá. Às vezes o seu Rafael, por exemplo, ele chegava, o carro ficava aberto, DKV. Ninguém fechava o carro. Ele sentava no carro. Aí ia levar alguém alguma coisa, estava sentado atrás, ele ia junto, voltava. Várias vezes aconteceu isso. Né? O Chico vinha aqui, me lembro dele. Tem uma foto dele, mas acho que não está aqui também, cara. Uma foto dele com o meu avô. Vieram algumas pessoas com ele e aí eles conversaram bastante, aí sentou-se lá na mesa da sala, na mesa de jantar, e aí psicografou lá. E fica muita gente na casa do meu avô. Eu lembro quando ele morreu no dia 2 de novembro. Eu me lembro do ano, tenho marcado aqui. E é dia de Todos os Santos. Chovia, menina, chovia. E botaram o corpo dele para velar na sala, que tinha na casa, uma sala enorme, que tinha bonita. E aquela chuva, tinha dois ciprestes, assim, sabe aquelas árvores italianas bem compridas? Eu lembro que aqueles ciprestes faziam assim, e aquela chuva caindo, lotado de gente fazendo fila pro lado de fora, debaixo daquela chuva. E pessoas absolutamente simples, sabe? Pessoas assim, de empregado doméstica, de gente que trabalha na roça, de gente que vinha e abraçava o caixão dele, falava me emocionando, abraçava o caixão dele e chorava, assim, de bondade. Minha avó não sabia quem é, vovó, não sei, filho, não sei quem é. E não sabia quem era. E se eu estou triste, eu guardo a minha tristeza. Eu acho que ninguém é obrigado a aguentar a minha tristeza. E se eu estou alegre, eu também não sou muito comunicativo, não levo para os outros a minha alegria, não. Eu sou uma pessoa assim, constante, comum. Eu não tenho altos e baixos, não. Ele fez aquele negócio, como é que foi? De enterrar uma história.
Porque quando ele me conta essa história, ele me conta com muita propriedade. E com felicidade de saber que daqui a uns anos, quando isso tudo vier para baixo, alguém vai encontrar esses documentos. Entendeu? Era de colocar numa caixa, uma cápsula, né, várias informações e tirar depois de não sei quantos anos. Não custa tirar isso ali, porque vai que cavou cair nisso aí e tem lá essa caixa preta. Como eu tenho certeza que não tem, porque não existe, então eu fico quieto aqui e não dou bola. Mas você tem certeza que o Wallace não faria isso? Isso é absoluta. Por que, seu Américo? Porque o Wallace não era burro. Quando você me ligou para fazer essa entrevista, eu passei de lá do terreno, vi que tinha demolido tudo, entrei lá, tem ainda um pé de magnólia. Não tinha coisa enterrada lá? É isso que eu vou te perguntar. Tinha coisa enterrada lá. Eu gostaria muito de ter encontrado essa caixa, mas infelizmente a gente não conseguiu encontrar. Então eu acho que não era para acontecer. Eu acho que tudo que tem que acontecer, acontece. Mas de qualquer forma, nós tentamos. Eu acho que, quem sabe, a caixa não estava escondida num outro lugar e que, de repente, ela ainda possa ser encontrada conforme eles vão escavando para fazer o crédito. Toda uma beleza, né? Todo um encanto de vida, né? De sabedoria e de uma série de coisas. Não é um homem que cursou 10 mil faculdades, que fez... Não, nada disso. Né? Alguém que está ali, entendeu? E tem tudo isto. O esplendor desacorrentado, no título já é. E o outro, não, são outros textos. O artista, ele resume coisas que a gente precisa de muitos recursos, às vezes de fala, de oratória, para entender o que o artista traz, às vezes, numa poesia. Senhor, permita-me que eu troque em monossílabos, eu por nós, e que te peça por uma cidade inteira. Eu trocaria que te peça por o Brasil inteiro. É o Brasil. Ainda ontem sonhei com cogumelos de fogo, em cujo bojo faces de terror entrefitavam-se. O meu pálido olhar. E bocaras riam, e 7 cavaleiros descarnados pareciam galgar o tenebroso cume, feito de ossos e cabelos incendiados. Olha demais. Gércio Sistine, que quando recebia o Wallace no seu apartamento no Rio de Janeiro, descia do mundo espiritual músicas onde ele sentava ao piano e a simples presença do Wallace fazia com que ele recebesse música do mundo espiritual baseada na obra de Chico Xavier. Esse Wallace foi muito importante para nós espíritas e principalmente para os intelectuais. E a canção de Sistine, como eu já falei,
foi impregnação do Wallace. Então ele não tem nada a ver diretamente com isso. Ele tem a ver com a atração da alta arte. Ele era um artista total, em tudo. Então só a presença dele trouxe, como que atraiu aqueles espíritos. Eu estava com essa vontade de fazer essa música. As Irmãs Bronte, Morro dos Ventos Vivantes, que belíssimo. Sim, sim. Ele era apaixonado pelas Irmãs Bronte, né? E assim elas viviam lá naquela charneca, no alto da Inglaterra. E os ventos que passavam, ele fazia lá, eu acabei até me arrepiando com relação a isso. Eu me refugio em Haworth, no Yorkshire, onde viveram as Irmãs Bronte. Eu as amo profundamente. A melhor coisa que poderia acontecer na minha vida talvez seria ir até lá e viver. Eu percorro aquelas salas do presbitério, eu ando naquelas charnecas, eu me refugio naquele mundo. Bom, Balada a Emily Bronte. Esse foi o primeiro poema que eu tive acesso do Wallace. Porque é muito bonito. E eu acho que fala muito dele. Eu acho também. Sabe, aquela angústia, aqueles problemas dele psicológicos, tudo. Eu acho que ele colocou tudo nessa poesia. Na minha poesia há uma em especial que me revela muito e faz parte do meu Esplendor Desacorrentado, um livro que eu vou lançar em breve. Eu acho que você vai me compreender melhor se você conhecer a minha poesia, que todo mundo diz que é extremamente difícil, que ninguém entende. Mas eu acho que você vai compreender. Eu quisera dizer-te, Emily Bronte, no silêncio do teu parlatório antigo, cheio de sombras intocadas pelos cantos, e de sonhos frustrados alimentando a chama das velas longas, lacrimosas, nos castiçais de cobre. Dizer-te num tom de voz assim como na velha chuva, amiga. O som remoto dos sinos varando o céu cinzento da charneca e o lamento estrangulado dos ventos sobre a crista do morro soluçando com as almas perdidas. Dizer-te de tudo que ficou comigo, do nosso encontro, do milagre, dessa aproximação entre as paredes escuras de Wuthering Heights. Falar-te, por exemplo, que te amo, enquanto desfolhassem rosas, na penetrabilidade da noite, pelos braços do vento e os dedos do luar agonizante. Que te amo por todas as coisas tristes da vida, o gênio incompreendido, a maternidade frustrada, a solidão terrível de todos os olhos maus que dardejam sobre nós com concupiscência ou frieza, porque não somos como os outros. É admirável essa contribuição, porque ele veio se juntar a um Elias Barbosa, a um Clóvis Tavares, a um Manuel Quintão, ao Guion Ribeiro, grandes nomes desse movimento que contribui tanto com a cultura do Brasil, na filosofia, na religião e também na ciência. De sua autoria são muitos livros conhecidos, como A Esquina de Pedra e Para o Resto da Vida, e sem dizer também da pesquisa realizada pelo cientista londrino William Crookes, que resultou no livro Kate King, Dematerialização de Espíritos. Vejam a versatilidade de Wallace, né? E como você obteve esse material? Perguntei curiosa. Talvez movido por forte interesse pelo assunto, desdobrei-me e fui até Londres, constatando que aquele precioso acervo estava a salvo. E a obra, e para o resto da vida, né? Pois é. Ela é super didática. Didática em pessoa,
ela atinge o público realmente do início da alfabetização ao desencarne, né? Ele foi alguém que se dedicou a vasculhar a literatura nos idiomas que conhecia, procurando nessas obras a descrição ou as narrativas de fenômenos psíquicos. Isso resultou num trabalho de excelência, porque vários romances publicados originariamente em outros idiomas foram traduzidos por Wallace, com narrativas mediúnicas, embora não fossem obras espíritas. Ele estava fazendo uma tradução, talvez, dos Inocentes, Henry James, e ele estava trabalhando nesse Remote Cânticos. E eu era a datilógrafa, porque eu conseguia datilografar muito rapidamente. Então ele ia falando, eu ia batendo, né? Então eu datilografava numa folha de papel tão fininha que não dava para corrigir nada se fizesse um erro. Ainda bem que eu era uma boa datilógrafa. Ele também traz obras de investigação. O livro Sessões Espíritas na Casa Branca, trazendo a experiência de um presidente norte-americano que realizava reuniões mediúnicas e escrita e publicada por um dos médiuns, por um dos participantes dessas reuniões, que descrevia o cotidiano dessas intervenções mediúnicas que o presidente americano participava, Abraham Lincoln. Essa obra foi traduzida por Wallace e publicada no Brasil também. O livro Viagem Espírita, em 1862, é para o Espiritismo o que o livro de Atos dos Apóstolos foi para o cristianismo. Então essa amarração que o Wallace faz, que acredito que seja ele o primeiro a propor essa conexão, ela é sublime, desse milagre que o Espiritismo produzia de reunir no mesmo ambiente o empresário e o operário. Eu fazia parte da Fundação Educandário Pestalozzi, lá de Franca. E em 1970, a Fundação Educandário Pestalozzi completou bodas de prata, 25 anos que ela foi fundada no dia 20 de maio de 45. E no ano de 70 nós resolvemos fazer, dentre as comemorações, que nós marcamos uma por mês, para comemorar o ano do aniversário. E uma delas era a biografia do João Henrique Pestalozzi. O júri era formado pelo Dr. Elias Barbosa, médico psiquiatra de Uberaba, pelo professor Herculano Pires e por uma pedagoga lá de Franca, a dona Helena Cury de Taca. E várias pessoas se inscreveram, tudo com pseudônimo e tal, e uma ganhou tal. Quando nós fomos a verificar quem era o personagem, era o Wallace. E o Dr. Elias Barbosa, que era muito ligado ao Chico e tal, disse o seguinte: esse é um escritor de raça. Esse foi o comentário que ele fez. Ele ganhou o prêmio. O livro depois, posteriormente, foi publicado. O Chateau de Coppet vivia assim de gente, né? Os intelectuais da Europa todos terminavam, né, no Chateau de Coppet. Inclusive o Pestalozzi foi meu hóspede muitas vezes. Acho que um dos aspectos muito interessantes da atuação dele, da obra dele, é esse do resgate histórico, né? Até pela natureza da mediunidade que ele tinha, né? Ele tinha alguns relances, algumas lembranças do pretérito, ele tinha muito essa coisa da história, da pesquisa histórica, tanto pelas fontes do mundo, vamos dizer assim, como também pelas fontes espirituais. Desdobramento, que é um fenômeno no qual a alma se afasta do corpo físico e consegue acessar livremente outros ambientes, que foi o que aconteceu quando ele conseguiu o material para fazer o livro Kate King e também o Leon Denis na Intimidade. E a outra faculdade que ele tinha era a memória extracorpórea, que era a capacidade de acessar o passado, que ele usou para escrever o livro A Esquina de Pedra. O Wallace, ele fala que a obra ela não foi propriamente psicografada, ela foi uma obra inspirada, né? Memórias dele próprio, porque ele é um dos personagens da obra, uma personagem feminina da obra,
E a introdução é meio que parece dar a entender que é meio que uma carta de Constantino a alguns dos personagens ali, a Arrius, por exemplo. Havia uma história de amor, né? Havia um fundo romântico, né? De uma moça, Gala, né? Que morava na cidade de Sebaste, né? Onde havia um destacamento romano, né? E um soldado romano. É um romance extraordinário. E o Wallace Rodrigues Leal é o personagem central do romance Esquina de Pedra, que conta a história dos cristãos dos primeiros tempos. Flávio, Gala, a personagem central desse livro, teria sido uma das encarnações de Wallace? Me foi passado que sim. Foi passado que sim. Como, onde, quem lhe fornecera tão vasto material, Wallace? E ele respondeu: Rosinha, eu estava e me sentia lá. Ou como o papai dizia, as pessoas querem saber o que Jesus fez dos 12 aos 30, e ninguém quer saber o que ele fez dos 30 aos 33. A Esquina de Pedra modificou a minha vida. Ininterruptamente, a gente chegando para me conhecer, conversar, saber como o livro nasceu, se pode ser levado ao cinema. Tudo bem, mas você nem pode imaginar o que foi o lançamento. 10.000 exemplares se esgotaram em 40 dias. Então a barra pesou. O livro se arremessa contra estruturas religiosas seculares e o mundo invisível se movimentou. Aqui na Terra, o volume de pensamentos negativos, invejas, despeito, ciúmes, foi como uma vaga de sombras ameaçando até mesmo a minha encarnação. O próprio Chico Xavier, que tem por mim um carinho antigo de outras vidas, se alarmou. Emagreci, perdi o sono. Meus familiares quiseram levar-me a um psiquiatra e eu, por invigilância, acedi. Tomei psicotrópico e então a coisa piorou. Enquanto isso, eu me sentia mais sozinho do que Cristo no Horto das Oliveiras. Que é, assim, um monumento mesmo, tratando de um momento que foi muito singular para a história do cristianismo, que diríamos é quando o cristianismo começa a fazer a curva. Eu ouvi o Wallace me dizendo: querida, você precisa subir e cantar a prece a Maria que você cantava em Araraquara. Aí eu rebatia: mas eu não posso cantar, falando com o Espírito. Eu vou lá só para falar algumas palavras em nome do grupo, que eu sou a presidente do grupo. Não, você vai, está programado, você precisa cantar. É importante, minha querida, não deixe de... Peça para eles. Eles vão concordar. E aí eu disse: eu teria permissão da mesa diretora para cantar uma prece a Maria? Todos fizeram assim, aí eu fechei os olhos e cantei. Maria, Mãe piedosa desse bom Jesus, hóstia divina e pura de amor, de caridade e luz. Quando eu abro meus olhos, está todo mundo com lenço, enxugando as lágrimas, aquela plateia de mais de 800 pessoas. E lá no fim, na escada onde eu tinha que descer, uma sueca me abrindo os braços, falando sueco, que não sabia que tinha grupo espírita na Suécia. Foi para despertá-la que ele pediu para eu cantar, porque eu precisava encontrar com ela. 20 anos antes, Kai Barchuta eu tinha me falado na Suécia: ore, espere, trabalhe, confie. Quando você encontrar uma certa mulher, as obras serão traduzidas. Nossa. Essa aí? Ela me ajudou a traduzir o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Nosso Lar e vários opúsculos, tudo para o sueco. E ela era intérprete para Divaldo, ela traduziu quase todos os livros de Joana de Ângeles para o sueco. Olha aquela coisa. Então os espíritos, através de Wallace, disse: você tem que cantar para poder encontrar essa mulher.
Sabe o que mais me impressionava no Tio Wallace? Era a bondade dele. Ele era uma pessoa extremamente boa. Esse gostar dele foi o que eu falei quando eu estava descrevendo ele dirigindo. Essa bondade dele, esse jeito de ajudar. E o Tio Wallace, quando ele era mocinho, ele trabalhou muitos anos na Texidal. Inclusive tem uma história interessante, porque eles eram atacadistas de pano, de tecido. Então chegavam aqueles caixotes enormes com tecido. E o Tio Wallace teve a ideia de mandar fazer com esses caixotes umas caixinhas de sapato para dar para os engraxates. Porque tinha os engraxates que ficavam ali em frente do Clube Araraquarense e tal. E eles trabalhavam para ajudar a família. Aí o Tio Wallace mandava fazer as caixinhas e chamava a gente, as meninas da família, para entregar, para a gente aprender a fazer caridade. Olha só. E aconteceu uma coisa tão interessante comigo, porque eu fui para São Paulo, morei anos em São Paulo e tal. Aí quando eu voltei para Araraquara, um dia eu fui à biblioteca pública. Quando eu cheguei lá, tinha um moço, um atendente lá da biblioteca. Ele virou para mim e falou: "Você é a Sinira?" Eu falei: "Sou." Por quê? Não, porque você, quando você era menina, você me deu uma caixinha de sapato e eu engraxei muitos anos de sapato e ajudei a minha mãe, que era viúva. Eu até chorei, fiquei tão emocionada. Eu falei: "Como é que você sabe que fui eu que te dei?" Ele falou: "Porque na caixinha estava escrito Sinira." E o Wallace era uma pessoa muito boa, o que às vezes era problemático. Não sei se o Zé Braz falou sobre isso. A casa dele estava sempre aberta para quem precisasse e para quem passasse pela cidade e que quisesse um lugar para dormir. E às vezes era problemático porque nem sempre eram gente que você queria na casa, né? E você queria que fosse embora, mas eles não iam mais. E o Wallace, deixa aí, coitadinho, não tem onde ficar ou não tem onde cair morto. Em relação a mim, eu acho que eu vivo com pouca coisa, mas de vez em quando eu me apresentei. Quando eu tenho vontade de comprar uma porcaria qualquer, eu compro. Mas é uma coisa que eu acho muito bacana, é quando eu vejo alguma coisa que pode criar prazer para uma pessoa, e eu tenho dinheiro para comprar aquilo e dar para a pessoa, e puxa, isso eu acho muito bacana mesmo. Um flashback de Wallace Leal Rodrigues, começando sobre as lembranças que ele tem da relação da Lívia Lentulus, né, com o serviço de amor ao próximo, de caridade. E o Chico fala que Emmanuel tem algumas recomendações para fazer, que é se comunicar. E nessa comunicação, Emmanuel elogia muito o trabalho que o Wallace desenvolve na Obreiros do Bem, com os enxovaizinhos para crianças, para recém-nascidos de mães carentes. E um dia a Julieta chamou ele no posto de saúde ali, na Praça Petoledo, que ela era diretora lá, qualquer coisa assim, e falou: "Wallace, quero que você venha aqui ver uma coisa." E ele foi. Chegou lá, ele presenciou como as mães chegavam com as crianças pós-parto para levar para examinar lá. Elas cortavam a calça dos maridos no joelho e enfiava a criança dentro ali. Não tinha roupa, não tinha nada, não tinha uma coisa para embrulhar, certo? Aí o tio Wallace falou: "Não, nós vamos montar uma costurinha." Isso 70 anos. 70 anos. É o enxoval mais antigo de Araraquara, porque eu morava ali perto. Então, meus filhos eram pequenininhos, eu levava eles para a creche para estudarem lá e costurava. Isso há muitos anos, 50 anos.
Wallace, que sustentava as grávidas, sofridas, com a caravana Lívia Cornélia Lentulus, a esposa de Publius Lentulus. Emmanuel o elogia pelo seu trabalho de aulas particulares, né, para alunos carentes, né, para prestarem a admissão. Aí, quando eu fui para o 4º ano do grupo, em 64, lá na creche tinha um curso de admissão. Ele era um dos professores. Aí ele foi falar com a minha mãe, se quisesse fazer o curso, porque você só entrava no ginásio fazendo esse curso de admissão. Então eu fui, a partir de agosto, fazer admissão, e à noite. E muitas vezes subia com ele. Teve uma vez que acabou a aula com o tio Wallace. Eu não sei se ele teve algum compromisso, alguma coisa, ou era outra pessoa que estava dando aula nesse dia. E eu fui atrás do meu padrinho para ir embora à noite, né? Aí eu fiquei esperando. Aí conforme eu subia assim, eles estavam lá na frente. Aí tinha um senhor sentado ali. Aí eu sentei atrás do senhor, assim, sabe? Ele falou assim, senta aqui na frente, filha, senão você não vai enxergar. Aí eu levantei assim, dei a volta e sentei. Quando eu sentei, eu olhei e não tinha ninguém. Eu quase morri. Eu quase morri. Eu fiquei muito lisonjeada, necessitada. Para mim é uma grande oportunidade de lembrar do meu amigo, fazer que todos saibam quem foi esse moço, a alegria que ele causava na nossa cidade. Ele era muito hilariante também, sabe? Ele era engraçado, ele brincava. E o Wallace, ele foi meu companheiro de mocidade. Então, no meu álbum, ali tem a letra dele maravilhosa, que ele escreveu para mim. E ele era meio discriminado, porque ele tinha um tipo bastante feminino, assim, né? E na época isso era um problema. E ele se manifesta dizendo que ele me agradecia por eu ter sido sempre muito igual para com ele. O Wallace escreveu para você, você tem aí? O Wallace, olha a letra do Wallace. Olha que maravilha de letra. Sempre foste tão boa, meiga e igual para comigo, que considero um privilégio conhecer-te. Aquele homem bom, gentil, poeta, artista, que muitas vezes aqui no teatro da cidade apresentou papéis extraordinários. A alma gentil e nobre, que trazia também a sua cruz íntima e se permitiu crucificar no sofrimento. Ah, pois é, em relação à voz, a voz é um problema. Foi um problema para mim, não. Eu passei a adolescência e eu acho que todo mundo naquela expectativa de que minha voz se tornasse mais grave, mas ela não se tornou mesmo. Que ele teve esse momento maravilhoso de produção literária e teatral, e de diretor e de músico, e que nesse momento, quando eu o conheci, ele estava trabalhando muito para o Clarim, mas já estava em declínio, né? Não diria em decadência, mas em declínio. Marlene Nobre ligava para o Wallace. Olha, pelo menos a cada 15 dias eles falavam no telefone. Marlene Nobre. Isso é a própria mesmo. Tinha uma grande admiração por ela. Então era a única. Olha como as coisas vão acontecendo, né? Pessoas que você nem lembra muito mais. Essa dava muito apoio ao Wallace. E sempre que eles conversavam, você tinha a impressão que era meio que a fênix. Ele assumia um novo olhar, um novo sorriso na cara. Depois ele ia arrefecendo e arrefecendo. Tem boas lembranças daquele tempo, né? Mas tinha uma certa tristeza, uma certa angústia nele que era unfortunate, que era triste de ver, né? Mas era o que era.
eu fico períodos assim, deprimido, angustiado, mas não levo para ninguém, fica comigo mesmo, e eu mesmo procuro me sair da situação sozinho. A dona Laodiceia, viúva do seu Aparecido Belvedere, que esteve à frente do Clarim por muito tempo, nos confidenciou que o Chico se preocupava muito com o Wallace e pedia para o seu Aparecido cuidar dele. Vi que eu só podia contar comigo mesmo e com os amigos da espiritualidade. Recusei o médico e os remédios. Para completar o quadro de provação, deu-me artrite nas mãos, mas graças a Deus ainda podia datilografar. Só aceitei homeopatia. Orava e buscava, com quase desespero, forças em mim mesmo. Eu não posso cair sem levar um imenso número de almas comigo. Foi terrível. 3 meses, o tempo mais horrífico de minha vida. Eu desejava escrever-lhe, pois é em você que se encontra um pedaço de meu coração. Por isso mesmo, todavia, decidia encontrar-lhe. Longe você iria se preocupar. Pedi ao parreira que nada lhe contasse. Eu tinha a certeza de que as nuvens passariam. Então eu mesmo lhe escreveria. Passaram, mas minha querida, já não sou o mesmo. Já não posso sonhar acordado. Depois, talvez quando ele chegou numa determinada idade, que eu não vou saber qual idade era, ele começou a ter os problemas de depressão. Não sempre foi assim, né, tio? Não. Ele ficou quanto tempo no final da vida doentinho? Uns 10 anos. Uns 10 anos. 10 anos. Nos 10 anos finais? Aí ele quebrou a perna, ele foi atropelado. O Chico argutamente percebeu que eu estava exausto. Coitado. Ele se entristece por minha causa. Percebeu que eu trazia no bolso o postal que a Elsie me mandou e que se tornou o meu companheiro exclusivo, o presbitério de Howard, velhas tumbas envoltas em eras, as árvores tristes abraçando o vento frio e a charneca cinzenta em suas urzes e névoas, sobre a qual o meu espírito paira como a cotovia cansada, com as asas enregeladas. Ele quer reanimar-me, afinal não pode ser em vão que me tomou pela mão quase de menino. Ele se orgulha eternamente de mim, enquanto eu me sinto uma sombra vã. Preciso encontrar recursos em mim mesmo e desfitar os olhos do chão frio e desolado. Quis pedir por mim no decorrer do culto e não fui capaz. Pedi pelo Rafael, a quem tinha de levar ao médico no dia seguinte. Que sortilégio será esse, Joaquim? Por que eu tenho que ser tão diferente dos outros e tudo ser tão diferente para mim? Às vezes eu me preocupo e tenho vontade de pedir-lhe que daqui a muito tempo, quando se lembrar de mim, por favor, seja compassivo. Quando ela chegou lá na casa do tio Wallace, ele estava na cama, com febre, super mal e sem comer. Ele tinha empregada, tudo, mas não comia. A minha mãe falou, não, você precisa comer, Wallace. Eu vou pegar, o que tem na geladeira? Aí tinha um nhoque que a empregada tinha feito. A minha mãe falou, bom, vamos esquentar um nhoque, você vai comer um pouquinho, porque você precisa comer. E minha mãe começou a dar nhoque para ele. Aí ele engasgou. Ele engasgou, começou a tossir. E já não voltou, sabe? Aí chamaram uma ambulância, ele já desmaiou, chamaram o resgate levou ele para o hospital, ele tinha aspirado a comida. E daí não teve mais jeito. No dia seguinte ele faleceu. Nosso belo pássaro, inconformado com seu destino, debatia-se, machucando as asas nas grades da gaiola na inútil tentativa de quebrá-la. Queria voar, ver o sol frente a frente, contornar as estrelas, sentir mais próximo o suave perfume das flores e o êxtase do amor.
desfrutar do direito de não ser caçado, perseguido, aprisionado, discriminado, enfim, viver intensamente a sua sensibilidade. A ave, mais ferida por expectativas e sonhos não realizados, torna-se prisioneiro de si mesmo e, contrapondo-se à expressiva contribuição ofertada para a valorização das coisas enriquecedoras, continuou machucando-se, sem ter realizado a plenitude de vida almejada. Um dia, encontraram-no muito ferido e morto. Os que passavam diziam: olhem o pássaro de ímpar beleza que tanto enriquecia nossas vidas, que alegria e felicidade ele nos proporcionava. Que grande perda, sentiremos muitas saudades. Alguém retrucou: Deus, que é justiça e misericórdia, não deveria permitir essa morte tão triste. Disse outro: pois foram exatamente esses atributos divinos que proporcionaram-lhe condições para a devida reabilitação e reduzindo sua liberdade que tantos perigos oportunizam. Deus protegeu-o, meu caro, dos outros e dele mesmo. Porventura, não somos todos igualmente prisioneiros dos corpos que merecemos? Que você, querido amigo Wallace, capte, através da acústica do seu sensível espírito, hoje livre, a verdadeira intenção dessa pequena e sincera oferenda da sua amiga Rosinha. Emocionante, né? Ele era um talento loquérrimo, porque nessa cidade do interior, nos anos 50, ele traduzia, ele dirigia, ele fazia figurino, ele fazia cenário. Isso era um gênio que ele teria feito carreira na Veracruz e no CBC. E aí vem o velho e diz: por que o Wallace não foi embora? O Wallace nunca saiu daqui. O Wallace nunca foi para a Europa. O Wallace nunca viajou, cara. O Wallace foi para o Rio de Janeiro. Você entendeu? E ele tem toda uma vida didática aqui, só aqui. Todo mundo que me estudou nunca falou, porque nunca soube que o Wallace foi um grande influenciador. Foi isso. Acho que os três ídolos de Araraquara é o Wallace, é o Inácio e é o Ernesto Lia. Não tem outros. Esse homem perdido aqui em Araraquara, eu gostava demais dele. Sabe que o Wallace recebeu um prêmio para receber na Romênia, e no Chico Xavier mandou recado para ele que não fosse, que Emanuel mandou dizer que não fosse, porque ele ia ficar preso lá quando estourou a cortina de ferro. Ele ganhou uma bolsa de estudos de teatro na Romênia. Isso. Então, mas o tio Wallace não quis ir. E aí o Emmanuel vai trazendo algumas revelações, né, para o Wallace acerca da sua tarefa, do porquê que ele ficou aqui em Araraquara. E ele tinha essa missão com o espiritismo, né? Que eu acho que era a coisa mais importante para ele. Acima de teatro, de tudo. E tudo que viesse da arte seria para somar em relação ao conhecimento espiritual. Carlos Alberto, no seu livro, você cita vários personagens do livro Ave Cristo, que seriam as personalidades de Arnaldo Rocha, Chico Xavier, Meimei, Emmanuel, Bezerra de Menezes, Wallace Leal, Honório Abreu, Eurípides Barçanufo e outros. Nós podemos afirmar que o Wallace fazia parte desses espíritos que você chama de amigos para sempre? E dos amigos, vamos dizer assim, dos mais sensíveis. Basta observar como que o Chico tratava. Lógico que o Chico era cândido, cordial, generoso com todo mundo. Mas foram muito poucos os que o Chico abriu a
porta da intimidade. Mas foi uma encarnação difícil para ele, viu? Né? Eu lembro que um dia eu estava conversando, ele falou, eu acho que estou para desencarnar. Eu falei, tio, o senhor não pode desencarnar, o senhor tem que ficar mais. Ele falou, mas é muito triste a minha encarnação. De Caibar ao Wallace Leal. E essa mensagem veio através das mãos do médium Chico Xavier, que era muito amigo do Wallace. A desencarnação em si vale pouco, de vez que prossigamos algemados espiritualmente aos compromissos que nos honorificam a alma à frente do Cristo, com a necessidade de solver os débitos que nós mesmos esposamos na contabilidade da vida. Então vem o Caibar e dá uma injeção de ânimo nele, mas com a elegância de quem está... Não estou te elogiando. Olha, nós estamos falando de responsabilidade, nós estamos falando de desencarnar não é uma opção. A melhor opção é o trabalho, né? Adiante com isso. Eu recebendo uma correspondência, né, do além assim, eu vou continuar, né? Eu acho que é nesse sentido. E é de alma para alma, é de um erudito para um erudito, né? O Wallace é um erudito. Então, parece que há uma certa interferência, assim, até com a participação do nosso querido Chico, com muita modéstia, com muito cuidado, para que ele não seguisse os caminhos que naturalmente estavam se abrindo para ele pelas capacidades, pelas habilidades, pelas potencialidades dele. Os caminhos se abrem e, evidentemente, vários caminhos iriam se abrir, fora do Brasil, inclusive, e ele seguiu um caminho de cultura, da nata da intelectualidade da época, que ele praticamente já pertencia, e que o caminho dele, dessa vida, não era esse. Eu acho que o espiritismo é um negócio que a humanidade estava dentro assim, de uma estrutura caduca, uma concepção errônea. Então o espiritismo é passível de dar uma visão integral, uma visão de conjunto muito mais larga, muito mais extensa e levar a melhores resultados. Há 150 anos, eu faço teatro no grande salão azul e ouro de Copê. Meu pai aplaude os meus gestos, a beleza dos meus braços desnudos. Os visitantes batem palmas à autoridade com que declamo as linhas de Racine e Sófocles. Agora eu faço teatro outra vez. É um sortilégio. Tennessee Williams, Bernard Shaw. A crítica aplaude. Eu ganhei o troféu. Devo partir para a Europa e burilar minha técnica. Sou muito moço. Tudo isso é como um vinho capitoso. Em fieira de vidas eu aprendi a degustar o sucesso. Hoje, todavia, há uma sombra projetada sobre mim. Sei orar e fujo do escuro que me atemoriza, lestamente caminhando ao sol da prece. Vou à presença de Chico Xavier outra vez. Aquele terno olhar, terno e bom, procuro o meu. A roseira tanta vez não quer que as rosas saiam de seus braços, mas as rosas querem enfeitar a festa da vida, até que... Depois, em tom conciliador, o espírito do Emmanuel diz que, de preferência, você não deve sair de Araraquara. Um dia compreenderá por quê. Eu fico. Os anos passam. Quando Watson Campelo desencarna, Dona Antoninha Perche Campelo e José Cunha perfazem uma viagem de 30 minutos de Matão a Araraquara. Vem oferecer-me o posto de redator da Revista Internacional de Espiritismo, fundada pelo heróico Caibar Schutel. Então, eu compreendo por que eu deveria ficar. Ele às vezes me chamava assim, o que você acha aqui? Eu não muda aqui. Eu muda. Eu nem sabia se ele ia mudar. Era um trecho da mulher. Mas ele confiava em mim. E foi essa confiança que talvez tenha me ajudado a me levar para frente. Ele realmente foi um homem multitalentoso. E não só portador da cultura humana, mas dos valores do espírito.
Nos seus prefácios e mesmo nos seus escritos, quando a obra é sua, ele adentra detalhes de circunstâncias históricas, de autores, de informações. Isso enriquece demais o conhecimento. Por isso é uma delícia ler o Wallace Leal Valentim Rodrigues. Em uma homenagem ao Wallace Rodrigues Leal, o nosso notável trabalhador, o Wallace, que veio substituir Caiba Chutelo em Matão. O Wallace, que escreveu Esquina de Pedra. Então, a nosso ver, a grande pérola, o grande contributo de Wallace Leal para o movimento espírita traduz-se nessa obra que vem a compor aí, juntamente com os romances de Emmanuel, algumas das obras mais preciosas para aqueles que anseiam por sentir, por conhecer, por entender o que foi o cristianismo nos seus tempos mais luminosos. Então ela entra nesse panteão das obras que tratam do cristianismo primitivo com excelência, com muita inspiração, com muita beleza. Essa coisa de trazer pessoas juntas, né? de conectar pessoas uma com outras e fazer com que eles se amem para sempre, né? Eu devo muito a Wallace. Devo muito a outros também, mas ele um dia me falou, vem cá, entra nesse caminho. Porque faz a crítica, no dia que ele me corrigia a crítica, no dia que ele me deu o roteiro, no dia que ele me deu livros e livros. Achei que eu vi muito mais pessoas, mas muitas pessoas já foram embora. A gente devia ter feito isso antes. Mas quem sabe, através dos textos, e parece que deve ter outros textos, a gente possa fazer algo e recuperar. Tanto gênio foi recuperado, morto. Poderes do Espírito tem sido a minha lida, releitura e reunião entre o inscrito e o circunscrito, o além que consola e consolida, fogo, água e rito, logos dito, das cartas aos WhatsApps, função e fusão, prece e meditação, da visão ao insight, nichos, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos, em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que abença, e aqui estamos nesta urbis Paulus, entre correntes e mares de pensamentos, divino abraço, tics e tetes, solidões engarrafadas, megas, blasters e blues, Jetsons, gadgets, panóticos e sinóticos, entre id e ego, superego. Quanto grego não só, mas guaranis africanos, italianos, japoneses, armênios e bahias, rolezinhos e parklets, astúcias e primícias, fluxos, empatias, tudo junto. Ave Paulus.
Ao insight, lixos, luxos, looks, 3Ds em HDs, sintonia que rasga o tempo e espaço, sincronia divina dos ciclos em constelação e laços, sóis indizíveis astros, rebeldia antagônica que adensa. E aqui estamos nesta urbis paulus, poderes do Espírito.